Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Exatamente daqui a 7 anos, vão fazer 200 anos que ocorreu o fato pelo qual amanhã nós temos a comemoração da independência do Brasil. Daqui a 7 anos, vão fazer 200 anos que o Brasil é independente de Portugal. Ele deixou de ser colônia. E muitos aqui, se não todos, não é? Sabemos pelo menos um pouco da história. A história da independência do Brasil, que será comemorada amanhã, começou muito antes do dia 7 de setembro de 1822. Muito antes. Inclusive teve até um dentista que morreu em prol dessa causa, né? O nosso querido Tiradentes, né? O mineiro, né? No dia 6 de janeiro de 1822, Portugal mandou um ultimato para o nosso imperador na questão, que era o Dom Pedro I. Falou: volte para casa agora e deixe essa colônia aí, você está amando muito essa colônia aí. Sabe o que o Dom Pedro falou? Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou: escreve aí que isso vai ser fato histórico. Aí o pessoal lá escreveu, ele falou assim: ó, se é para o bem e para a felicidade geral da nação, diga-lhes que fico. E ficou conhecido internacionalmente como o dia do fico, dia 6 de janeiro. Bom, depois disso, desse desafio que Dom Pedro fez a Portugal, ao seu pai o rei, tudo, o que aconteceu? Ele já foi e falou: pronto, o caminho é a independência, não tem como. Já montou uma Assembleia Constituinte para formar leis próprias aqui do Brasil, já começou a correr o Brasil, correu as Minas Gerais, correu São Paulo, até os confins, tudo falando: ó, nós vamos ficar independentes, se preparem, vão ficar independentes, se preparem, daqui a pouco ele estava lá em Santos. Aí ele estava em Santos, aí ele está voltando, e aí ele está chegando em São Paulo. Chegando em São Paulo, chegou um batedor. Batedor é o apelido do menino do bilhete, o rapaz do correio, do carteiro. Chegou o batedor do rei e falou assim: imperador, toma. Entregou para Dom Pedro. Era um bilhete, era uma carta do próprio rei. E o rei disse o seguinte: não, João, volte agora. Ponto final. Eu estou mandando. O que Dom Pedro fez? Ele estava no Ipiranga. E ali estavam várias pessoas influentes. Faltava 2 ou 3 cidades influentes de São Paulo para ele avisar apenas. E ele sabia que a fofoca no meio do ser humano corre, né? Eles ficariam sabendo. Ele não hesitou, tirou a sua espada e falou: independência ou morte. Foi isso que ele gritou lá, com várias testemunhas: independência ou morte. Foi esse o recado que ele mandou para Dom João VI. E a partir daquele momento, 7 de setembro de 1822, o Brasil ficou independente, não é? Estados Unidos, México foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Portugal falou assim, primeiro não queria aceitar, depois falou assim: me dá 2 milhões de libras esterlinas, né? Que a gente reconhece. E aí tudo bem, o Brasil foi liberto. Aí imaginem naquela praça do Ipiranga, que não é nem aos pés do que é hoje, não é? Aí essa praça estava cheia de testemunhas. A independência do Brasil foi acabada de proclamar. Se você ou eu estivéssemos lá neste momento, ou se não estivéssemos lá neste momento, mas estivéssemos pelos arredores, ou pelas cidades vizinhas, e recebêssemos a notícia que o nosso Brasil, até então colônia de Portugal, deixou de ser colônia de Portugal, saiu da escravidão imperialista de Portugal, qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude, Senhor? E a sua atitude, minha senhora? Você faria a sua parte como um bom brasileiro? Claro que sim. Eu sei a resposta. Você sairia muito feliz. Eu
para Portugal. A guarda portuguesa não pode mais chegar e batendo na gente só porque a gente é brasileiro. Eles não podem vir no nosso país pintar e bordar do jeito que eles querem. Eles não podem nos roubar e legitimar isso por uma lei de Portugal. É por isso que desde 1822, todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Guardem isso. E leiam comigo João 20. Não estou aqui para dar aula de história, mas que é bom relembrar. No capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, está escrito assim, ó: no primeiro dia da semana, que nós sabemos que é domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Dentro daquele sepulcro lá estava o corpo de Jesus Cristo, que foi morto, crucificado. E aí, olha só que legal, continua lá no 11 comigo. Maria, entretanto, aí ela foi, chamou Pedro e João, e ela voltou. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. É isso mesmo que você está ouvindo, chorando. Talvez até mais escandaloso que isso, porque as mulheres judias são conhecidas internacionalmente pelo seu lamento. Inclusive, haviam mulheres que eram contratadas, porque a profissão dela era isso: chorar em velório, verdade. E aí Maria Madalena estava chorando com grande dor no coração. Por que você chora, Maria? Ela chorava porque ela olhava para dentro do túmulo e via, não é, que o túmulo estava vazio. Ela estava preocupada com o corpo de Jesus. E nós todos aqui sabemos que várias vezes Jesus falou que ele tinha que padecer, ele tinha que morrer, porém ele ressuscitaria. O legal da nossa história é que a história sempre se repete. Sempre se repete. Os mesmos cristãos daquela época têm muita semelhança conosco. Quantas vezes o Senhor não fala contigo, não fala comigo, e demora para a gente cair a ficha, não é? Demora para a gente cair a ficha. E enquanto a gente não entende a verdade que nos liberta, o que acontece? Nós vamos sofrendo, e muitas vezes sofremos à toa. E ela chorando e sofrendo. 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. É como se na memória de Maria apagasse todos os ensinamentos de Jesus, tudo o que ele falou. De repente, a dor apagou. A dor está na frente do que deveria ser memória de Maria. Ela aprendeu, mas por causa da dor ela desaprendeu. E olha só que interessante, continuando, nós vemos no 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Jesus, o próprio Senhor Jesus, de pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Imagina agora que nós estamos lá de novo com Dom Pedro. Só que, ao invés de a gente estar prestando atenção em Dom Pedro, nós estivéssemos conversando um com o outro.
Ao invés de prestar atenção no que está acontecendo, aquele fato histórico, a gente está conversando um com o outro. Ou naquele momento lá, alguém está contando para a gente, mas a gente nem desse atenção. Como que nós explicaríamos o que estava acontecendo? Que o Brasil tinha acabado de ser libertado e que Dom Pedro era o nosso herói. O que tem a ver uma história com a outra, não é? Quem nos libertou de verdade? Quem nos libertou da garra do maligno? Quem nos libertou do pecado e dos seus efeitos? Quem nos libertou da tirania, das armadilhas do nosso próprio ego? Quem nos libertou da miserável situação em que vivíamos, da escuridão em que éramos aprisionados e nos trouxe para a sua maravilhosa luz? Jesus. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E para isso, não bastou apenas ele explicar, falar, dar o exemplo em vida. Não. Foi necessário que ele morresse. Que ele morresse. E nós que estamos aqui nesta manhã, nós entendemos esse sacrifício. Nós reconhecemos este brado, esse grito que foi dado em morte. A ti entrego o meu espírito. Dom Pedro, ele gritou independência ou morte. Jesus gritou independência e morte. A minha morte. Jesus se deu por nós. Jesus de carne e osso, com sentimentos, com sensibilidade. Ele via, falava, enxergava, não é? Ouvia, sentia fome, chorou, como nós, como eu, como você. E cumprindo tudo o que foi escrito dele, ele se entregou para ser maldição. Pois as próprias Escrituras já nos alertavam: maldito o que foi pregado no madeiro. E ele se fez pecador no nosso lugar, para pagar um preço, como já foi dito, como nós sabemos, que nenhum esforço nosso seria capaz de saldar. Mas a questão nesta manhã que será levantada vai um pouco mais na profundidade do nosso intelecto. Será que hoje nós não poderíamos aproveitar esse tempo que estamos todos adorando ao Senhor, com a nossa consciência, conferindo nas Escrituras? Será que não cabe nos perguntar, será que nós não estamos como Maria, com os olhos lotados de água, de lágrimas? Sei lá por qual motivo, você deve saber, você sabe. E talvez nós que estejamos nessa situação dos olhos rasos d'água, estejamos na frente do Senhor Jesus e não estejamos reconhecendo o seu poderio, a sua majestade, o seu amor. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós mudamos um detalhe aqui, não é? Um outro detalhe ali na funilaria, não é? Às vezes um pouco no ronco do motor, alguns roncam mais do que os outros, não é? Mas somos todos seres humanos. Somos dotados de sentimentos. Em nossa vida nós sabemos que nós temos muitos problemas, muitas aflições. Também não é para se surpreender, não é? O próprio Senhor Jesus falou que nesta vida nós teremos muitas aflições. Mas será que nossos problemas, a nossa história pessoal, não está de alguma maneira ofuscando quem Jesus é? Porque na verdade não importa muito quem Jesus é para mim, importa quem Jesus é e ponto. Porque a salvação provém dele. E a parte que nos liga a essa salvação se chama-se fé. Fé que Jesus é, que Jesus era e será o Filho de Deus.
o próprio Deus, o Filho de Deus. Talvez, para nós enxergarmos melhor quem é a pessoa de Jesus, talvez nós precisaríamos o quê? Se nós fôssemos carros, seria mais fácil, né? Seria pegar uns... Mas como somos seres humanos, né? Talvez não adiante nem a gente enxugar, porque dependendo do problema a gente vai chorar mais ainda, não é assim? Somos humanos. Talvez o nosso problema, que tem nos feito chorar, tem nos atrapalhado ver claramente quem é Jesus, seja, por exemplo, o mesmo caso do jovem rico. O jovem rico foi ter com Jesus e chegou para Jesus e falou assim: ó, bom mestre. E ele não, ali no texto, pelo menos não aponta que ele estava com ironia, nada disso. Ele realmente estava reconhecendo Jesus como um bom mestre. Tanto que Jesus respondeu para ele o quê? Por que me chamas de bom? Bom, somente um há, que é Deus. Jesus também não estava tirando o seu corpo fora. Jesus é Deus e ponto final. Então por que Jesus respondeu desta maneira? Para saber se realmente aquele jovem rico sabia o que estava falando. Porque às vezes nós somos assim, não é? Ah, Jesus é bom, Jesus é poderoso, Deus me ama, tal, furou o pneu do carro, ah, meu Deus do céu, não aguento mais, é só problema, eu estou estressado, tudo eu. E aí não importa mais quem Jesus é. Mas para nós sempre importa. Quanto tempo? Todo o tempo. E todo o tempo Deus é bom. E aí o jovem rico, ele disse, ele fez uma pergunta maravilhosa, é a pergunta que é o centro, não é? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: cumpra toda a lei. Por quê? A lei de Moisés. Porque naquela ocasião eles estavam debaixo da lei de Moisés. E o jovem rico bem respondeu, bate pronto, falou: ó, eu faço tudo isso aí. E ficou super feliz. Jesus não fez curva, não tinha ponte, nada, direto. Você me perdoa o trocadilho, tipo Nextel, né? Direto, né? Virou para ele e falou assim: ó, então vai lá e vende todos os seus bens e dá os pobres. Depois vem e me segue. Vai e vende tudo que você tem. Não é que nós precisamos fazer voto de pobreza, nada disso, nós sabemos. Mas nós precisamos ouvir novamente. Nós precisamos retirar da nossa vida o que está nos atrapalhando, o que está deixando os nossos olhos marejados de água, que não conseguimos ver o quê? A glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Quem é a glória de Deus? Naquele caso do jovem rico, o que estava atrapalhando era realmente, não é, as riquezas, os bens, o amor àquilo, não é? Ele estava impregnado àquilo. É do tipo de pessoa que, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Foi mandado embora, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E várias pessoas ao redor estão vendo, isso aí é cristão. Esse é cristão. Desculpa. Ele é cristão. Olha como está desesperado. Eu vou aplicar tempo para conhecer esse Deus, o Deus dos desesperados, que deixa os desesperados continuarem no desespero? Eu não. Entende? Olha só como que é. Cristão é cristão todo o tempo. Deus não é bom todo o tempo? E nós, seus filhos, e o bom filho não imita o pai? Mas talvez os nossos olhos estejam marejados não por causa disso. Talvez não seja culpa sua ou minha. Ou pelo menos não totalmente. Vamos lá no Sermão do Monte, Mateus 7. Talvez não seja totalmente culpa sua ou totalmente culpa minha.
No Sermão do Monte, que começa no Mateus 5, e vai 5 inteiro, é Sermão do Monte, 6 inteiro, Sermão do Monte, 7 inteiro, Sermão do Monte. Comecinho do 8, Jesus encerra o Sermão do Monte. Não sei se você já perguntou, mas como Jesus pregava, né? Aí você pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tem a pregação de Jesus na íntegra ali, né? Ou pelo menos o que nós devemos saber. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 15. Olha que interessante, Jesus ele tá fazendo um famoso, ele está desenvolvendo o famoso Sermão do Monte, uma pregação linda e maravilhosa, a ponto de que muitos dos nossos irmãos, né, eles falam que o Sermão do Monte é como se fosse a constituição da igreja, né? E é tão lindo, que é tão completo que é, né? Olha só, a partir do versículo 15, Jesus vai começar um assunto muito delicado, mas muito necessário também. Se não fosse necessário, ele não falaria. Jesus não perde tempo. E aí ele vai falar sobre falsos profetas. Bom, primeiro vamos lá, o que é profeta? Profeta é todo aquele, não é? Ou toda aquela que fala a vontade de Deus. Só isso. A favor de, não é? E feta, mensagem. Né? Aí profeta é uma palavra usada dentro do meio bíblico para dizer aquele que fala a mensagem. Isso é Bíblia, mensagem de Deus. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Aí, no mundo religioso, eles criaram um mito baseado no Velho Testamento e também de às vezes não é nem maldade, mas é um pequeno descuido, que acham que o profeta era aquele homem, aquela mulher que falava só o futuro. Não é. O profeta é toda pessoa que fala a vontade de Deus e ponto. Seja ela passado, presente ou futuro. Sabe aquela pessoa que você está evangelizando, aí você fala, Deus te ama. Naquele momento você está sendo profeta, você está sendo portador de uma mensagem, está passando uma mensagem. Então você está sendo um profeta ativo. Não é bacana isso? Né? Não é o profeta função da igreja, tá? Que é outras coisas. Então só explicando a palavra profeta. O que acontece? E ele vai falar sobre os falsos profetas. Nesse contexto aqui, é daquelas pessoas que falam em nome de Jesus, daquelas pessoas que falam em nome de Deus. E olha que interessante isso, e presta bastante atenção. A partir do versículo 15 de capítulo 7 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas. E aí ele fala que vão ter pessoas que vão falar em nome de Deus falsamente. E nós sabemos a serviço de quem, não é? Sabemos. Do inimigo das nossas almas, claro. Não é? E aí Jesus, para nos deixar em segurança, para cumprirmos a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sermos salvos, não é? É tudo assim, tudo simples, tudo tranquilo. É que a gente precisa ouvir para lembrar, não podemos esquecer. Olha só, ele diz assim, ele vai nos explicar que só tem 2 tipos de falsos profetas. Só 2. Mas eu conheço o tipo A, B, C, esquece tudo isso. Vamos ficar com Jesus, que é mais certo, não é verdade? E aí Jesus diz assim, acautelai-vos. Em outras traduções está, tomem cuidado, tem, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só. Então aqui nós estamos vendo o primeiro tipo de falso profeta que existe aí no mundo. Qual que é? Não é? É o falso profeta, a pessoa que fala em nome de Deus, que você olha, você vê tudo, tal. É o quê? É uma ovelhinha. Né? Não sei imitar o barulho de ovelhinha, senão eu faria agora, que a mente vai, né? Então beleza, olha só. É uma ovelhinha. E a ovelhinha, ela só é ovelhinha porque ela depende de um pastor, porque a ovelha não sobrevive sozinho, viu, senhoras e senhores? Essa que é a pura verdade. Deus, ele usa a palavra ovelha mais 600 vezes na Bíblia para nós entendermos o que é ser ovelha. E ovelha não se vira sozinha, ela precisa de alguém para cuidar, de preferência o pastor, não é? E aí está falando que tem pastores ou profetas, não é? Falsos profetas, que eles vêm como se fosse ovelha, vêm como se fossem obedientes a Jesus, que é o bom pastor. Só que no fundo, eles são o quê? Lobos roubadores. Qual que é a função do lobo?
não é cuidar de ovelha. E se parece com ovelha, então quer dizer que está no meio das ovelhas. E aí a ovelha que ele está ali cuidando vai virar o quê? Janta. E aí a vontade de Deus não vai ser cumprida, não vai ter salvação. São pessoas que claramente elas estão fazendo de propósito, elas são do mal mesmo, são falsos profetas e elas sabem que são falsos profetas, são lobos roumadores. Hoje em dia, será que a gente tem isso no meio religioso? Pessoas que falam que Deus te ama, que Deus isso, que Deus aquilo, daqui a pouco, estão sugando a sua conta bancária, ou levando a sua esposa embora, ou levando desvirtuando as nossas famílias. Claro que tem. Liga a televisão lá, tem milhões. Tem milhões. E aqui Jesus está falando que muitos deles sabem o que estão fazendo, eles sabem que são falsos profetas, porque eles são lobos roubadores disfarçados de ovelhas. Mas o Senhor Jesus também explica para nós, no 16, como que nós podemos reconhecer esses falsos profetas. Porque falar que o perigo existe apenas não basta, não para quem nos ama e nos quer bem como Jesus. Jesus deixa muito claro como que vocês, filhos do meu Pai, vão conhecer esses falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Colhe-se por acaso abacaxi de mexeriqueira? Ou banana de macieira? De maneira alguma. Então são pessoas que começam a falar de Deus, começam a falar de Jesus, e talvez sejam pessoas sagazes em seus discursos, sejam pessoas simpáticas, e no final você vai ver. Agora, se você ama Jesus, dá tudo que você tem para Ele. Se você ama Jesus, vira um escravo dessa denominação, não sei. Se você for fiel a Deus, vira um escravo meu. É assim o discurso. Muitas vezes é mais sutil, claro, para ter sedução, para ter seguidores. Só que no fim o objetivo é muito claro. Ou é dinheiro, ou é poder, ou é status. E hoje em dia até voto, porque está uma loucura o mundo religioso. Só que o Senhor Jesus nos garante que pelos frutos, observando, nós conheceremos esses falsos profetas. E apesar desses falsos profetas estarem fazendo muito, muito mal ao mundo, claro que eu estou falando ao mundo, às pessoas que temem a Deus e querem servir em espírito e em verdade. Claro, mas o outro falso profeta que Jesus vai falar é muito mais perigoso. Este é muito mais perigoso. E esse ele vai falar, começando no 21. Nem todo, presta atenção, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Parou. Por que ele fala Senhor, Senhor? Porque Senhor, Senhor é uma maneira de falar do vocabulário hebraico, A gente não fala aqui, isso é 10, não é? Quer dizer o quê? A gente entende aqui, Agora chega lá para um norte-americano e fala, you are 10. Ele fala, Não, ele não vai entender, você é 10. Para eles não significa nada, mas para a gente, você é 10. Vocês entendem, nós entendemos, porque é uma maneira de falar nossa, brasileira. No hebraico, quando nós queremos dizer alguma coisa, por exemplo, com muita certeza, nós repetimos. Ou melhor, os judeus repetem, que eu não falo hebraico. O que acontece? Os judeus repetem. Então é assim, Jesus falava como? Em verdade vos digo. Quer dizer, isso que eu estou falando não adianta, não tem antitese, é a verdade absoluta. E aqui Jesus está falando assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Isso ele está falando que essas pessoas sinceramente chamam ou vão chamá-lo de Senhor, de verdade. A pessoa vai chegar de verdade e falar assim, Jesus, Senhor, mas de verdade, porque ela realmente acredita nisso, com todas as forças do ser dela, de todo o coração,
ela acredita que Jesus é o Senhor dela. Estão me entendendo? Olha que interessante. Senhor, Senhor. Só que ele fala que nem todo que diz a ele, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Assustador, né? Ui, e se for eu, né? Claro, tem que se preocupar, somos cristãos. O que importa pra gente o que é? Salvação, ponto. E o que importa pra nós? É salvação e ponto. E a terceira coisa que importa pra nós é a salvação e ponto. Amar a Deus como Ele nos amou e vamos. É isso que nos importa. E aí no 22 ele vai explicar. No 22 ele vai explicar melhor, ele vai abrir o leque. Ele vai falar assim, ó, muitos, naquele dia, qual dia? No dia da volta do nosso Senhor. Naquele dia, muitos, poucos, não, muitos, hão de dizer a Jesus o quê? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado o quê? Pregado em teu nome. Pregar também não é a palavra de Deus? Então, e a gente prega aqui em cima, prega aí embaixo, prega ali, prega lá, não é assim? Quando você está conversando com a sua colega de trabalho, com o seu colega na escola, você está pregando a palavra de Deus. E diz que quando Jesus voltar entre as nuvens, muitas pessoas, muitas, vão falar, Senhor, Senhor, porventura não temos nós pregado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Uau! Imaginem a cena, Jesus voltando, e pessoas falando, opa, peraí Senhor, o Senhor não vai me levar não? Querendo o quê? Debater com Jesus. Pessoas que acreditam que estão fazendo a vontade dele, a tal ponto de chegar para Jesus, o Filho de Deus, e questionar, e falar, opa, peraí, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, e não foi uma vez só não, um monte, e eu fiz milagres em teu nome, e o Senhor não vai me levar. Em outras traduções, milagres está mais parecido com o original grego, que é sinais e maravilhas. E maravilha, gente, porque milagre a gente só lembra de doença, né? Mas é sinais e maravilhas. Além de curar doentes, é ressuscitar mortos, abrir mares, fazer martelo flutuar, levitar, dar cambalhota, fazer descer fogo do céu. Opa, cansei. Porque eu lembrei que Jesus falou que o inimigo das nossas almas, para enganar os eleitos de Deus, se possível ia fazer cair fogo do céu para enganar. Então, peraí, se a pessoa prega Jesus, se a pessoa fala de Deus, isso não quer dizer que ela é de Deus? Não. E se cai um endemoniado ali, da cambalhota, torce, faz uns negócios que eu nunca vi na vida, vira a cabeça 3 vezes, e aí chega alguém, sai em nome de Jesus, e expulsa, aquela pessoa que expulsou, não quer dizer que ela é de Deus? Não. E se a pessoa tem uma doença ruim, um câncer, não sei o que tem, tal, e a outra pessoa vai e ora e tal, e a pessoa vomita uma bola preta, fedida, e fala que é o câncer, depois faz o exame e não tem mais câncer, aquela pessoa que curou, não, isso não é credencial para ser um homem de Deus? Não quer dizer nada. Eu fiz questão de usar o microfone. Não quer dizer nada. Nada. Então, como que eu sei se eu estou salvo ou não? Todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aquele que faz a vontade de meu Pai que está onde? Nos céus. E qual é a vontade de Deus? Quando Jesus ressuscitou, ressurreto, conforme as Escrituras prediziam, conforme as Escrituras já alertavam, o Filho de Deus vai vir, ele vai morrer, crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Ele ressurreto, o que ele disse? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, como que nós obedecemos a Deus hoje?
através do seu Filho. Hebreus 1:1. Aprove a Deus outrora ter falado aos patriarcas. Fase 1. Durou de Adão até Moisés. Pelos profetas. Durou de Moisés até João Batista. Agora, nos últimos tempos, aprove a Deus falar através do seu Filho. Você quer ser salvo? Claro que você quer. É por isso que você está aqui. Eu quero ser salvo? Claro que eu quero. É por isso que nós estamos aqui. Então cabe a cada um de nós o que? Obedecermos a Jesus. Somente a Jesus. Porque é Ele que importa, e é a sua palavra que é a verdade. Ele é a verdade. E a nossa segurança está nisso. Essa é a nossa segurança. Obedecermos a Jesus. E sabe o que vai acontecer? Nós sabemos, nós estamos nesse esforço de obedecermos a Jesus. Nós teremos consciência limpa com Deus. Consciência limpa com Deus. Não seremos mais meros pecadores. Seremos salvos. De vez em quando pecando, não é? Estamos ainda neste mundo. Mas firmes. Porque o que Deus quer de cada um de nós não é que nós paremos de pecar por uma vez por todas, porque isso jamais conseguiremos aqui nessa terra. Essa que é a pura verdade. Mas o que Deus quer de cada um de nós? O esforço para não pecar. Ele quer que cada vez mais os nossos olhos estejam perfeitos para ver a glória de Deus, que é Jesus. E aí nós poderemos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O que muitas pessoas lá no alto do Ipiranga fizeram quando ouviram, quando testemunharam aquele fato histórico, Independência ou Morte. Saíram todas felizes, não é? E falando, somos livres, e contando para todo mundo, para que ninguém mais, não é, continuasse vivendo a mentira. Qual era a mentira? A mentira era que o Brasil ainda era colônia, que o Brasil ainda era escravo de Portugal. Entendem isso? O que cabe para mim e para você hoje é isso. Primeiro, identificarmos por que os nossos olhos estão marejados de lágrimas. Qual o sofrimento, qual a dor, ou qual o trauma que tem atrapalhado você a ver a glória de Deus? Porque quando nós estamos claramente à frente da glória de Deus, de Jesus, não tem como não falar dele, não dizer para o nosso vizinho, para a nossa vizinha, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos pais, para todo mundo, que Jesus os ama e que Jesus já deu o brado que os libertou. Jesus deu a própria vida para os libertar. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, somente o Senhor é Deus, Pai. Nunca houve, Senhor Deus, antes de Ti, muito menos depois de Ti, porque o Senhor tem revelado o Teu amor de eternidade em eternidade, Senhor. Queremos, ó Pai, adorá-lo em espírito e em verdade, em Cristo Jesus, assim como nós fomos direcionados pela Tua palavra que nos liberta. Queremos, ó Pai, além de sermos libertos, ó Pai, além disso, Pai, queremos, ó Pai, demonstrar a Ti a nossa gratidão, Senhor. Proclamando, ó Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor quer que nós façamos, que nós proclamemos, ó Pai. Que Jesus nos libertou do império das trevas, ó Pai. Pois sabemos, Senhor, que é da Tua vontade que todos os homens se salvem, Senhor. E o Senhor escolheu cada um de nós aqui, Pai, para operar através de nós. Eis-nos aqui, Senhor, cada um de nós à Sua disposição. Ajuda-nos, ó Pai, a enxugarmos nossos olhos para vermos claramente, ó Pai, o quadro, Senhor, que estamos inseridos, Senhor. Não queremos, ó Pai, termos uma vida, Senhor, que foi apenas vivida de maneira, ó Pai, que não seja da Tua vontade, Pai. Queremos, ó Pai, ter a vida abundante, ó Pai, como o Senhor, ó Pai,
nos deu em Cristo Jesus. Uma vida ativa em Cristo Jesus, sempre falando do seu amor, Pai, sempre falando da tua atitude, Senhor, sempre falando, Pai, da tua vontade para todas as pessoas em todo momento, Pai, porque é por isso ainda que estamos aqui nesta terra. Que o teu nome seja louvado para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição.